Diz a palavra do Senhor assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. E então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar ao Senhor. Pai santo, querido, Deus da palavra, nós estamos diante da tua palavra. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, como faço dominicalmente em cada culto, onde há exposição da tua palavra, eu quero pedir ao Senhor a direção do teu Santo Espírito sobre nós. Pai, porque quando o homem fala, quando puramente há um discurso humano, são apenas palavras que podem até emocionar, mas quando o teu Espírito Santo fala, há quebrantamento. Quando o homem fala, há até comoção, mas quando o Espírito Santo de Deus fala, há transformação de vida. Quando o homem fala, Deus amado, a gente se sente até tocado, mas quando o teu Espírito Santo fala, nós somos santificados na tua presença. E é isso que eu peço ao Senhor, que o teu Espírito Santo, que sonda as nossas mentes e corações, e porque é Deus, conhece a mente do Senhor, nos instrua e nos fale e nos anuncie esta palavra aos nossos corações, a fim de que a igreja seja edificada e, sobretudo, o nome do Deus Altíssimo seja glorificado. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, dentre todas as religiões, pelo menos aquelas que me são mais do conhecimento, eu percebo que existe um aspecto do misterioso. Bom, de alguma forma, obviamente, a Bíblia fala do mistério, né? Enquanto coisas que existem veladas. Mas o fato é que, o que eu quero dizer é que na linguagem de outras religiões, existe uma busca incessante por algo que está oculto. Existe a crença de que é pela busca desse misterioso ou por uma meditação intensa
você vai chegar ao nirvana pelas suas peregrinações. Se você for lá na Espanha, caminhar o caminho de Compostela, o caminho, segundo se diz lá, foi feito por Tiago. Ou se você fizer uma peregrinação nas terras sagradas, ou se você assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar, você vai para a Índia em busca de um conhecimento maior. Todas essas religiões, a descoberta e o desvelar do ápice, do momento de paz, do nirvana, seja lá o que for, depende da sua procura. No cristianismo, a gente se depara com um Deus que se revela. No cristianismo, a gente se depara com um Deus que se comunica conosco. Com um Deus que não se esconde para aqueles que são seus. É um Deus que, muito pelo contrário, que procura os seus, que busca os seus, que se relaciona com os seus, que se aliança com os seus. Irmãos, e Deus sabe muito bem da nossa incapacidade espiritual, no nosso estado natural. Aliás, o apóstolo Paulo descreve isso da melhor forma, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E porque em nosso estado natural de pecaminosidade, a gente procura Deus de forma errada. Ou a gente confunde aquilo que foi feito por Deus como se fosse o próprio Deus. Mas o fato é que cada um de nós, eu e você, qualquer ser humano, foi colocado em nós o que João Calvino chamava de sensus divinitatis. O que isso quer dizer? Segundo o Eclesiastes, Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Todo ser humano aspira por algo que vai além deste mundo. Almeja por algo que lhe traga paz. Mas o nosso Senhor também sabe que se nós, por nós mesmos, fôssemos procurar, nós erraríamos. Paulo compreendia isso muito bem, por exemplo, quando ele escreve na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Todos os homens são por isso indesculpáveis, e porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, e não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Isso quer dizer que o ser humano, em busca de Deus, coloca a criação no lugar do próprio Deus. O que a gente está diante de nós, irmãos, esse Salmo 19, a Bíblia fala de um Deus que se revela. A Bíblia fala de um Deus que se comunica conosco. E aqui é curioso a gente pensar que há dois aspectos abordados pelo salmista, através do qual o Senhor se comunica conosco: a sua criação e a sua lei e a sua palavra. Duas formas como o Senhor se comunica conosco. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Deus não é um ser misterioso, difuso, distante. Ele se revelou majestosamente na criação, intimamente na consciência do homem, sabiamente na sua palavra e amorosamente em Jesus, o seu unigênito. Deus pode ser conhecido não porque o homem seja profundo nas suas elucubrações, ou iluminado por um conhecimento esotérico, mas porque Deus se revelou a nós. Não o conhecemos como resultado da pesquisa humana, mas da revelação do céu. Ele se deu a conhecer, Ele é o Deus que fala.
A história é o palco da comunicação de Deus. A Bíblia é a sua palavra escrita e Jesus é a apoteose da revelação divina, o Verbo encarnado, o som mais nítido da voz de Deus. Deus se revela a nós. Deus se mostra a nós. E é isso que a gente vai refletir no Salmo. Nós vamos refletir acerca do Deus que se revela, do Deus que se mostra a nós, do Deus que fala conosco. E eu gostaria então de partilhar algumas lições preciosas desse texto com você. E a primeira delas é que Deus se revela através das obras de suas mãos de uma forma majestosa. Eu disse que uma das formas que Deus se mostra no seu grande poder é através da sua própria criação. Quando a gente, com um pouquinho de sensibilidade, começa a prestar atenção na grandiosidade daquilo que Deus fez, o nosso coração começa a perceber a grandiosidade daquele que fez todas as coisas. O nosso Deus, tão grande e infinito, criou tudo de forma tão harmoniosa e perfeita. E é por isso que eu disse para vocês que todas as férias em que especialmente eu tenho a oportunidade de ir à praia, ao mar, ali devidamente trajado, com a sunga pastoral, eu boto meu pé na areia. Eu também sou um ser fraco e pecaminoso. Eu mando um zap para o amigo que está aqui trabalhando, dizendo: e aí, como é que estão as coisas? Uma fotinha do coco e da porção de camarão. E então, piedosamente, eu olho para aquela grandiosidade que está diante de mim. Aquela imensidão de azul. Com o sol refletindo nas suas águas. E eu faço minhas palavras dos salmistas: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não tem jeito, irmãos. É bom lembrar, e é interessante a gente lembrar, que Davi não tinha nem de perto o conhecimento da complexidade das obras de Deus, mas um simples olhar para o firmamento, um simples olhar para o caminho do sol, do nascente ao poente, tal qual ele descreve aqui, usando a metáfora do noivo que sai dos seus aposentos em busca da sua amada, tal qual um herói que caminha vitoriosamente. Bastava que Davi olhasse possivelmente para as torrentes do Negueb, para aquela região sul da Palestina, desértica, mas quando Deus mandava as torrentes de água no meio do deserto, da sequidão e da morte, Deus gerava vida. Talvez Davi, quando escreveu esse salmo, ele tivesse também na sua memória a imensidão daquele deserto palestino, a beleza do mar da Galileia, a delicadeza de uma rosa de Sharon, a suntuosidade dos carvalhos. Talvez ele tivesse qualquer uma dessas coisas na sua mente, quando ele proclamou que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu acho que João Calvino descreve isso de uma forma tão bonita quando ele diz que a natureza é o palco da glória de Deus. É o palco da glória de Deus. Irmãos, quando a gente olha para a criação de Deus, a gente fica maravilhado. E há um aspecto dessa criação, porque se é muito questionada a existência do próprio Deus, e olha o resultado da dureza do coração humano. Enquanto alguns olham para a criação de Deus e o glorificam por causa dela, outros olham para o sol e se prostram diante dele. Outros olham para a natureza e a tratam como se fosse Deus. Mas é interessante a gente pensar, ou que aqueles que olham
para a imensidão dessa natureza, da criação divina, e acha que isso é tão somente fruto de uma mera coincidência, de um processo aleatório, de átomos, de moléculas que se juntaram, que se organizaram e geraram toda a beleza da natureza. A teoria evolutiva naturalista, que acredita na existência deste mundo como fruto de um processo absolutamente natural, aleatório. É interessante a gente pensar que à medida que a própria ciência desenvolveu, muita gente começou a dizer: não é possível que toda essa grandiosidade seja fruto meramente do acaso. A gente ouve falar da teoria do design inteligente. Aqueles que dizem: há um arquiteto, há uma inteligência maior, que somente por uma inteligência como essa, esse mundo foi capaz de ser criado tal qual esse mundo é. Irmão, só para que a gente tenha uma ideia, eu mencionei isso há algum tempo atrás. O mundo que eu e você vivemos, essa vida orgânica, para ela existir, ela depende de uma quantidade de fatores, de uma regularidade de fatores, de constantes da física. Essas constantes, elas precisam estar de tal forma calibrada e sintonizada que a probabilidade, preste atenção nisso, a probabilidade de que toda essa sintonia seja meramente fruto do acaso, ela é quase nula. A vida somente se faz possível nesse universo devido a uma extraordinária harmonia de uma série de fatores presentes no universo. Só para a gente ter uma ideia, o Francis Collins, que há cerca de 10 anos atrás, ou talvez menos de uma década, escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. O Francis Collins, ele foi o chefe do projeto Genoma, um projeto para desvendar ali as estruturas do DNA. E esse homem é um cristão, e ele escreve nesse livro, ele diz o seguinte: há pelo menos 15 constantes presentes na natureza. Força gravitacional, taxas de expansão do universo, a distância entre a Terra e o Sol, o período de rotação e traslação da Terra, a inclinação da Terra e até mesmo os níveis de dióxido de carbono. E ele diz o seguinte: é preciso a gente se lembrar que esses valores são inacreditavelmente precisos, que se fossem alterados, pelo menos uma vez em 1 milhão, e alguns fatores uma vez em 1 trilhão, a vida humana não seria possível na Terra. Então eu te pergunto, você acha que tudo isso é fruto do acaso? Sabe um exemplo que eu costumo dar? Pega você, todas as letras do alfabeto, faça todas essas letras repetidas de A a Z 1 milhão de vezes, misture num saco e jogue em cima da mesa. Se você cair em cima da mesa a Ilíada de Homero ou as histórias de Shakespeare, eu vou acreditar que esse universo é fruto do acaso. Se você entende que de repente passa um vendaval ali em um ferro velho ali do setor, setor de indústria, e esse ferro velho, esse vendaval pega esse ferro velho, mistura um monte de lata velha e de repente cai uma Ferrari no chão, eu vou acreditar que esse universo é fruto do acaso? Há uma semelhança dessa analogia. Stephen Hawking, que até onde eu sei é ateu, disse o seguinte: seria muito difícil de explicar o início de um universo de uma forma meramente aleatória, porém é possível vê-lo como ato de um Deus que intencionou a criar a nós tal qual nós somos. Eu quero te chamar a atenção, porque Davi, sem todo o conhecimento que a gente tem,
a gente tem muito mais motivos ainda para glorificar a Deus por toda a sua criação e de entender o quanto essa criação revela o poder e a grandeza do nosso Deus. Um exemplo, eu posso dar alguns exemplos aqui, a distância do Sol. Você sabia que a distância do Sol para o planeta Terra, ela é de tal forma ajustada, se a gente estivesse mais próximo do Sol, não teríamos vida, seríamos queimados. Se a gente estivesse mais distante do Sol, e embora eu acho que o Canadá está bem distante do Sol, nós não teríamos vida, nós seríamos congelados. A Terra ela é inclinada, ela tem uma inclinação de um eixo de 23 graus de inclinação. E preste atenção, não se tem notícia de que nenhum outro planeta das galáxias que são conhecidas se tenha esse grau de inclinação, 23 graus de inclinação. É por causa dessa inclinação da Terra, desse ângulo de inclinação, que é possível a vida na Terra. Que por conta dessa inclinação e a posição da Terra em relação ao Sol, que os raios solares, eles pegam os continentes, por conta da inclinação da Terra. Somado a isso, a gente tem dois movimentos, o movimento chamado de rotação e o movimento chamado de traslação. E você pode estar pensando assim, puxa, o pastor sabe de geografia. Não, louvado seja Deus pelo Google, porque faz muito tempo que eu não lembro disso. E aí eu estava dando uma olhada, os movimentos de rotação e movimento de traslação, sendo a rotação um movimento ao redor do seu próprio eixo, que tem uma duração cerca de 24 horas, e que possibilita a alternância de dias e noites, noites e dias. E isso faz possível a vida e a existência na Terra. E por conta do movimento chamado movimento de traslação, é quando a Terra ela não está girando somente em torno do seu próprio eixo, mas ela gira e ela faz o seu movimento, percorre a sua órbita ao redor do Sol. É interessante que esse movimento de traslação é que possibilita as estações do ano. Inverno, verão, outono. E é muito interessante que a gente que vive num país tropical, a gente tem uma pequena variação, uma variação muito pequena, e às vezes a gente nos passa despercebido a importância da variação das estações do ano. Mas, por exemplo, se você for lá para o Canadá, o tempo onde a gente viveu no Canadá, é notório, é nítido, é claro para nós a importância da alternância dessas estações do ano. Porque a gente tem invernos com noites longas e dias curtos, enquanto que os verões nós temos dias longos e noites mais curtas. Enquanto que no inverno você não tem a capacidade agrícola para a produção, as pessoas e os produtores esperam assim ansiosamente a vinda da primavera e logo seguido o verão, quando eles têm um tempo muito curto para preparar a terra e tirar da terra ali o seu sustento. Mas não é só isso. Na perfeição do que Deus criou, a gente tem, por exemplo, uma conjunção de elementos que fazem possível a gente viver nessa atmosfera. Por exemplo, uma atmosfera com 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de uma meia dúzia de outros elementos. É por isso que a gente respira nesse lugar. Já foi a Marte? Já assistiu algum filme? Não dá para respirar. Olha para o corpo humano. Olha para a perfeição com que Deus te criou. O corpo humano tem cerca de 60 trilhões de células. E é interessante que cada uma dessas células, ela tem uma fita de DNA que, se fosse desenrolada, ela teria mais ou menos a minha altura, 1,70 m. Eu tenho 1,70 m respirando fundo e arrumando a postura. Presta atenção, isso representa 608, e aí a gente tem o seguinte, se a gente somar a quantidade de células no nosso corpo, e a gente for estender essas fitas de DNA, a gente teria aí cerca de 102 trilhões de metros de fitas de DNA. Isso representa 680 vezes a distância da Terra ao Sol. E cada um desse DNA carrega uma carga genética, que determina a cor do seu cabelo ou a falta do seu, que determina a sua altura,
a cor da sua pele, do jeitinho que Deus quis te criar. Engenhosamente arquitetado, perfeitamente moldado, porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Deus se revela na sua criação de forma majestosa. Mas há uma segunda implicação. Deus se revela através das suas obras de uma forma clara. Irmãos, os versículos 2 até o versículo 4, na descrição de Davi, ele fala que um dia discursa outro dia. Ele observa a alternância dos dias, do caminho do sol, do nascente ao poente. Nessa observação de Davi, ele diz que muito embora não haja linguagem, não haja verbalização, a voz de Deus se faz ouvir. Muito embora não saia do caminho do sol nenhuma voz que se ouça, o que se ouve é a mão de Deus declarando que tudo Ele fez e fez bom. Quando a gente olha para a criação do Senhor, a gente percebe o quanto Deus se revela de uma forma muito clara. Muito clara. Na sua criação. Deus nos mostra o seu poder através dessa beleza tão maravilhosa. O apóstolo Paulo compreendia isso de forma, inclusive a levá-lo a afirmar lá em Romanos, no capítulo 1, que a revelação de Deus através da sua natureza é algo tão explícito e tão claro que nenhum homem é indesculpável diante de Deus de não conhecê-lo. Nenhum ser humano diante do Senhor poderá dizer: Senhor, eu nunca te conheci. Você já viu um pôr do sol? Você já viu uma lua brilhando? Você já viu a imensidão do mar? Você já viu a quantidade de areia no mar? Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revela na sua criação de uma forma muito clara. Terceira lição para nós. Deus se revela na sua palavra de forma perfeita. Nós falamos aqui sobre a revelação de Deus através da sua criação. O que a gente chama de revelação geral. É uma revelação que está diante dos olhos de todos os homens. Mas há uma segunda revelação aqui catalogada pelo salmista, que a gente chama de revelação especial, porque é a palavra do Senhor. Olha comigo o versículo 7, que é onde Davi começa a descrever a revelação de Deus de uma forma especial. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, Davi agora nos conduz a um ponto mais elevado da revelação de Deus. Aqui ele chama da lei de Deus. A palavra traduzida como lei de Deus, e normalmente no português é traduzida como lei, é a palavra Torá. Torá significa também instrução, ensino. O que Davi está dizendo é que na instrução de Deus, ali Deus revela a sua vontade de forma clara, direta e explícita. Se você quiser conhecer de uma forma clara a vontade de Deus para a sua vida, os propósitos dele para nós, o seu projeto redentor está na lei de Deus, está na sua palavra, está na sua revelação especial. É lá que o Senhor se revelou. É interessante que no comentário de João Calvino ele diz o seguinte: o termo lei não significa só a regra de um viver íntegro ou os 10 mandamentos, mas compreende o pacto pelo qual Deus distinguiria o seu povo do resto do mundo, bem como toda a doutrina de Moisés e parte que subsequentemente enumera sobre os termos de testemunho e estatutos. Davi usa alguns termos que são sinônimos daquilo que ele chama de lei de Deus: testemunho, preceito, mandamento, o temor, os juízos de Deus.
Tudo isso ele usa para significar essa vontade de Deus, essa direção de Deus para as nossas vidas. E nós, filhos de uma nova geração, temos essa revelação de forma completa, através da palavra do Senhor. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que quando você pensar na lei de Deus, que você pense de forma abrangente, como os testemunhos, os estatutos, os preceitos de Deus, a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. E o salmista diz que essa lei de Deus, ela é perfeita. Sabe por quê? Porque essa lei de Deus, são os preceitos de Deus que colocam a nossa vida na direção de um caminho de paz. Eu preciso ressaltar isso aqui, porque eu acredito que a gente vive numa geração cuja palavra lei não nos soa muito bem. A palavra lei nos soa impositiva. A palavra lei nos soa como autoritária. Eu estava buscando ali em arquivos meus, e eu acho que eu copiei isso aqui de uma revista norte-americana, mas ela catalogou um negócio muito interessante: cartas de crianças ao pastor da igreja. Olha só, eu tenho 3 trechinhos aqui, 3 cartinhas aqui, 3 bilhetinhos de crianças ao pastor da igreja. A primeira é da Lauren, ela tem 9 anos, ela é de Tacoma, região dos Estados Unidos. Ela diz assim: querido pastor, eu acho que muito mais pessoas viriam à nossa igreja se o senhor mudasse a igreja para Disneylândia. Olha, o Ralph, um garoto de 11 anos, ele diz assim, essa eu me coloquei no lugar, ele diz assim: querido pastor, eu gosto muito dos sermões de domingo, especialmente quando eles estão terminando. Se um dos seus filhos disser isso para mim, irmãos. Ai, ai. Bom, Joshua, criança de 10 anos. E aqui ele fala sobre os mandamentos de Deus. A impressão que ele tem é a seguinte: querido pastor, o meu pai diz que eu tenho de aprender os 10 mandamentos, mas eu acho que eu não quero porque já tem tanta regra na minha casa. Você sabe que é essa impressão que a gente tem a lei de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os preceitos de Deus revelam o caráter de Deus. O caminho que Deus propõe para nós não pode, não deve ser entendido como regras impositivas ou de um Deus que tem o prazer na retaliação do seu filho. Não. Os preceitos de Deus são o caminho de Deus, a direção de Deus para uma vida bendita, para uma vida de paz, para uma vida de refrigério, para uma vida de gozo. E é por isso que Davi diz que a lei de Deus é perfeita, porque reflete o perfeito caráter desse Deus. Interessante que Davi usa adjetivos para qualificar essa lei. Ele diz que essa lei, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela é verdadeira. Sabe que eu gosto de pensar na Bíblia, dentre outras coisas, como o manual do usuário. Quando você compra um carro, quando você compra um celular, você recebe um manual do usuário, que eu nunca leio. Está aqui, ó. Ele te criou, a você e a mim, ele te conhece, ele sabe do que tem dentro de você, e ele deu a você um manual. Toma um manual. Você quer viver, você quer durar mais tempo? Honra pai e mãe. Você quer viver em paz? Eis o princípio da sabedoria. Esse manual está aqui. Essa direção de Deus está aqui para a gente.
E, portanto, o que eu quero que a gente entenda, quando a gente fala da lei de Deus, é que nessa lei que reflete o caráter e a bondade de Deus, irmãos, é nessa lei que a gente encontra uma vida muito mais harmônica. Olha, entende uma coisa, eu sei, e quanto mais eu convivo com gente, quanto mais eu convivo com as dores humanas, quanto mais eu convivo com os problemas familiares, quanto mais eu convivo com as crises dos seres humanos, mais eu entendo ser verdadeira a afirmação de Agostinho que diz: Senhor, fizeste-nos para ti, ó Deus, e as nossas almas só encontrarão descanso quando se acharem em ti. Quanto mais próximo de Deus e da sua vontade, mais em paz a sua vida estará. Porque o preceito de Deus para você é preceito que te coloca em uma vereda plana. Vamos pensar em algumas implicações práticas. Se você acha que não cobiçar, por exemplo, que está explícito no mandamento, se você acha que isso é uma bobeira, se você acha que isso é um mero arrazoado religioso, converse com uma mulher ou um homem que foi traído pelo seu cônjuge. Pergunte para essa pessoa como ela se sente. Converse com uma das vítimas da máfia das próteses, que pagou por algo e recebeu algo usado, de má qualidade. Pergunte como essa pessoa se sente. Não tem nada a ver com cobiçar. Se você acha que a forma bíblica, ou a forma como Deus nos ensina a olhar para a questão do sexo e a sacralidade, que não pode ser dissociada do ato sexual, porque o sexo não é mero instrumento de prazer humano, mas o sexo é instrumento de Deus para ser exercido em um ambiente de uma aliança, de um relacionamento de fidelidade em amor entre dois filhos do Senhor que se comprometeram no casamento. Agora, se você acha que isso é bobeira, converse com uma menina que engravidou antes da hora e que busca um relacionamento para si, que precisou interromper a faculdade por causa de uma gravidez indesejada. Se essa menina não teve a covardia de abortar essa criança, pergunte para ela como é que ela se sente à procura de um homem que a ame e quer amar seu filho ou sua filha. Pergunte talvez para aquela mãe aqui, que mora aqui pertinho, e eu nem sei como ela se sinta, cujo filho morreu espancado, provavelmente, e os indícios são fortes acerca disso. Aqui, vizinho da igreja. Pergunte para aquelas pessoas que tentaram refazer a vida no segundo casamento se foi fácil, se é simples, se é harmônico. Pergunte para a pessoa que experimentou, irmãos, a dor de se encontrar presa no vício das drogas. Se essa pessoa agora, que se acha no fundo do poço, enfiada aí numa casa de recuperação, se ela acha que aquilo foi tão somente curtição. Pergunte para uma dessas pessoas como é que ela se sente quando ela pegou o celular do irmão de R$1.000 e entregou numa boca de fumo por R$10 para fumar uma pedra de crack. Pergunte para aquele homem cuja família cansou e abandonou esse sujeito, e esse homem começou a viver na rua, dormindo como um bicho. Pergunte como ele se sente. Pergunte a esse homem como é ter o olhar desconfiado da sua própria família todos os dias da sua vida. É isso que eu quero que a gente entenda, é que os preceitos de Deus são preceitos de vida.
que os preceitos de Deus são preceitos de harmonia para a nossa vida, e muito embora, para a gente viver debaixo desses preceitos, a gente tem que mortificar a carne, porque ela é pecaminosa, ela deseja as coisas erradas. A própria palavra diz que o coração do homem é enganoso. O Senhor nos traz de volta para os seus preceitos, para o seu caminho, para a sua palavra, porque os preceitos do Senhor restauram a alma. Os preceitos do Senhor alegram o coração. É disso que a gente está falando. Os preceitos e a lei de Deus é boa, traz vida. Hoje de manhã a gente comentou do triste, do fatídico suicídio de um pastor da região do Vale do Aço, lá em Coronel Fabriciano. Triste. Como, nas próprias palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, o naufrágio da esperança. Coincidentemente, terrivelmente coincidentemente, após a escola dominical, um amigo meu me manda mensagem: pastor, no Espírito Santo, uma menina de 22 anos da sua igreja, ontem, suicidou-se. Presta atenção. Hoje de manhã eu falei que a gente tem ao redor do mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa que se suicida. E é inevitável eu pensar que além da dor intensa, mas o que potencializa essa alta incidência no mundo que a gente vive? Irmãos, eu não consigo deixar de associar a vida que a gente vive, no mundo que a gente vive, do jeito que a gente vive, como forte potencializador do desespero humano. A gente vive num mundo que supervaloriza os bens, trabalho, dinheiro, é a grana, é o conforto, é aquilo que a gente pode ter, de tal forma que a nossa identidade ela fica misturada com aquilo que a gente tem. Que mundo é esse onde as pessoas de repente se descobrem em um vazio tão profundo, em um desespero diante da dor tão grande, que a solução desejada é o fim da própria vida? Que mundo é esse que a gente vive? Falta Deus em nós. A gente quer matar a fome da alma de um jeito que não pode ser matada essa fome. A gente quer saciar a sede da nossa alma de um jeito errado. Quando Jeremias escreve ao seu povo, nos primeiros capítulos ele diz: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Você sempre estará com sede, enquanto você buscar satisfação, reconhecimento, identidade em tudo aquilo que não é Deus, porque somente Deus pode nos dar isso. Irmão C.S. Lewis escreveu no livro Cristianismo Puro e Simples, há um capítulo do livro chamado da Esperança. C.S. Lewis diz assim: dizem os cristãos, as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome, bem, para isso existe o alimento. Um patinho gosta de nadar, existe água. O homem sente o desejo sexual, existe o sexo. E aí ele diz, preste atenção: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não é prova que o universo é uma tremenda enganação. Não. Provavelmente esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo,
mas só para despertá-lo, para sugerir a verdadeira satisfação. Se assim for, tenho de tomar cuidado, por um lado, para nunca desprezar as bênçãos terrenas e nem deixar de ser grato por elas. Por outro, para nunca tomá-las pelo algo a mais, que são apenas a cópia, o eco, a miragem. Vocês estão entendendo? E o que C.S. Lewis está dizendo é que nada dessas coisas materiais, a saciedade que a gente encontra em todas elas é extremamente passageira. Mas há uma lacuna dentro da sua alma que somente o Senhor pode preenchê-la. E eu não estou falando isso como clichê. Eu estou dizendo isso porque essa verdade é atestada na vida dos filhos de Deus diariamente. Porque a palavra assim nos diz, e a Bíblia diz que o testemunho do Senhor é fiel. É interessante que depois de falar da lei de Deus, Davi enumera uma série de consequências daquele que vive nessa lei, nesses preceitos. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita. E aí há outras traduções que dizem que ela vivifica a alma, que ela revigora a alma. É isso que a lei de Deus faz. Como é que você pode explicar para mim, no início da igreja cristã, segundo o relato do livro dos Mártires, a história de uma senhora chamada Felicidade, que tinha cerca de 8 filhos, e que foi abordada pelo exército romano, e que foi persuadida a negar a sua fé em Cristo Jesus. Caso ela não o fizesse, todos os seus filhos, um a um, seriam mortos ao fio da espada. Essa mulher, então, em dor, pede e clama aos seus filhos que eles sejam fortes e que eles não neguem a fé. Um a um, os filhos da senhora Felicidade são mortos diante dela, ao fio da espada. Todos eles. E após o último filho morto, essa mulher novamente ela é persuadida a negar a sua fé em Cristo Jesus. E as suas palavras são: não posso negar, mas pelo contrário, eu só posso ter gratidão a Deus por ter tido 8 filhos que tiveram a coragem, a dignidade de morrer pelo nome do Senhor Jesus. Como é que você me explica isso? Que paz é essa, abundante? Que a morte, que a dor, que a perda profunda e intensa não é capaz de roubar a alegria. Essa é a palavra do Senhor que nos traz essa paz. A Bíblia diz que ela ilumina os olhos. A palavra de Deus desvenda e desvela os olhos da escuridão das trevas que o mundo vive. Ela nos dá a possibilidade de um novo olhar. A palavra de Deus transforma, porque os preceitos do Senhor são justos. E aqui eu quero caminhar para a conclusão das minhas palavras, dizendo para você o seguinte: Davi, na sua reflexão, logo a partir do versículo 10, ele fala o quão desejável precisa ser esses preceitos de Deus. E quão necessário é que eu e você guardemos esses preceitos. Porque Davi, este homem que escreve o Salmo, conhece a si mesmo e conhece a pecaminosidade do seu coração. E é por isso que em oração sincera ele diz: quem é que pode nos guardar das nossas faltas? Quem é que possa discernir, quem há que possa discernir as próprias faltas? Nosso coração é enganoso, é pecaminoso. E o grande antídoto que precisa ser tomado constantemente para o nosso coração duro e pecaminoso é a palavra e os preceitos de Deus, tomá-los como parte preciosa das nossas vidas.
Porque essa palavra, irmãos, transforma. Porque essa palavra muda. Porque essa palavra modifica a realidade à nossa volta. Porque essa palavra traz vida. Eu gosto de pensar do impacto da palavra de Deus nas nossas vidas. Enquanto essa palavra ela é tão grandemente desprezada. Eu quero fazer um alerta para nós hoje. Em uma realidade de uma igreja evangélica que faz pouca ou nenhuma diferença no nosso país. Uma igreja evangélica corrompida com o Deus Mamon, com o dinheiro. Uma igreja evangélica que na sua grande maioria exerce muito pouco a prática da fé cristã. O evangelho verdadeiro é transformador da realidade que nos cerca. E é isso que diz o salmista. Porque ele diz que o temor do Senhor é límpido, permanece, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aristides foi um filósofo grego, foi um filósofo romano, do ano de 125 depois de Cristo. E ele escreve uma carta ao imperador romano acerca dos cristãos. Ano 125, início da igreja cristã. Transformação de todo o mundo ocidental. E assim ele escreve, abre aspas, a carta de Aristides ao imperador Adriano. Os cristãos, ó rei, vagando e buscando, acharam a verdade conforme podemos achar em seus livros. Estão mais próximos do que outros povos da verdade e do conhecimento certo, pois creem no Deus Criador do céu e da terra, naquele em quem tudo é e de quem tudo procede, que não tem outro Deus por companheiro. Por isso, não cometem adultério, não praticam fornicação, não levantam falso testemunho, não recusam devolver um depósito, não se apropriam do que não lhes pertence, honram pai e mãe, fazem oração pelo seu próximo, e quando em juízo julgam com equidade, não adotam os ídolos semelhantes aos homens. O que não desejam que lhes façam aos outros, não fazem aos outros também. Não comem alimentos sacrificados a ídolos, pois são puros. Exortam os que os afligem a fim de fazê-los amigos. Suas mulheres, ó reis, são puras como virgens, suas filhas são modestas. Seus homens se abstêm de toda união ilegítima e da impureza, esperando a retribuição que terão no outro mundo. Aos escravos e escravas, bem como aos seus filhos, se os têm, persuadem a tornarem-se cristãos em razão do amor que lhe dedicam e quando se tornam, chamam-nos indistintamente de irmãos. Não adoram a deuses estranhos e vivem com humildade e mansidão, sem qualquer mentira entre eles. Amam-se uns aos outros, não desprezam as viúvas, protegem o órfão dos que os tratam com violência. Possuindo bens, dão sem inveja aos que nada possuem. Avistando forasteiro, introduzem-no na própria casa e se alegram e oram com ele, como se fosse um verdadeiro irmão, pois se dão o apelativo de irmãos. Não ore, perdão, irmão, se algum pobre passa deste mundo, alguém sabendo encarrega-se na medida das suas forças de dar-lhe o que ele necessita. Se conhecem um encarcerado ou oprimido por causa do nome de Cristo, ficam solícitos a seu respeito e, se possível, libertam-no. Quando um pobre ou um necessitado surge entre eles e não possuem abundância de recursos para ajudá-lo, jejuam 2 ou 3 dias para obter o necessário para o seu sustento. Guardam com diligência os preceitos de Cristo, vivem reta e modestamente, conforme lhes ordenou o Senhor. Todas as manhãs e horas louvam e glorificam a Deus pelos benefícios recebidos, dando graça por seu alimento e bebida. Mesmo se acontece que um justo entre eles passe deste mundo, alegram-se e dão graças a Deus, a acompanharam e o acompanham.
como se emigrasse de um lugar para o outro. E assim, quando nasce um filho, louvam a Deus também, e oram e glorificam a Deus por esse filho. Tal é, ó rei, a constituição da lei dos cristãos, e tal a sua conduta, Aristides, ao imperador Adriano. Esse foi o Evangelho de Jesus Cristo, encarnado, vivido na lei desse povo. O meu desejo, a minha oração, é que eu ame essa lei tal qual esse povo um dia amou. Que a nossa igreja almeje e deseje esta lei e essa instrução como o ouro mais puro e fino de toda a terra. E assim, nós poderemos fazer a oração do versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.